your #1 auto racing network presents Auto Racing 86. Indianapolis, Milwaukee, and Phoenix. More on today's grid in a moment from the Phoenix International Speedway, the Kart IndyCar Dana 200. The temperature here, 81 Phoenix hot sun degrees. The wind about 6 miles an hour. Humidity 30%, partly cloudy. They've been predicting rain all week long. It's down to about 10% chance, and it looks like we're going to get this one. The starting grid for today's Dana 200 for Special Olympics is up next. The pole setter, as Gary Lee told you, is the man from Pennsylvania. Mario Andretti in the Newman Haas Lola, the 54th career pole. Flanking his outside, qualifying the second fastest is his son, Michael Andretti. Michael, who was one of the fastest drivers of all in preseason testings, comes with a new remodeled team and a lot of confidence. On the inside of row 2, Rick Mears is back. The Bakersfield, California native has completely recovered from his injuries of 2 years ago. On the outside, one of his former teammates, Kevin Cogan, now Emerson Fittipaldi's teammate. Kevin Cogan has had his own special line this week here at Phoenix, and he sits on the grid in fourth. His teammate, Emerson Fittipaldi, now living in Florida, making his home originally in Brazil, is the 5th fastest qualifier in a car painted like some Formula One racers. On the outside, the winner of last year's Indianapolis 500-mile race. He now has 2 homes in Aspen, Colorado, and L.A., Danny Sullivan. Row 4, Al Unser Sr. We talked about him a little earlier. It's a big experiment, but the car looks very strong. It's a Penske chassis with a Chevrolet motor. On his outside, the man who was second by a single point a year ago in the points championship, Al Unser Jr. In row number 5 on the inside, Bobby Rahal. He had a string of front row finishers, or rather qualifying runs, broken this weekend here at Phoenix. This is the Budweiser True Sports March. Outside of him, Roberto Moreno, the Brazilian, originally from Rio, now living in Brasilia. Roberto Moreno racing for the Gallus racing team. It's a Lola. The rest of the field in row 6, Johnny Rutherford, little disappointed, but 11th fastest. Ed Pym on the outside, another one of the new teams. In row number 7, A.J. Foyt Jr., he will start on the inside, 13th fastest qualifier. And on the outside, the former school teacher, used to be from Washington, now living close by here in Arizona, Tom Sneva. Row number 8, Roberto Guerrero, another one of the South Americans who has done so well in IndyCar racing in recent years. Outside of him is Jose Legarza, a Central American, his home, Mexico City. Raul Boesel, another Brazilian, in Dick Simon's car, is the 17th fastest qualifier, and the Flying Dutchman, R.A. Leyendijk, in the Race for Life Lola, is 18th fastest. On the inside, a former sprint car and dirt car champion, Gary Bettenhausen. This is A.J. Watson's leader card race car. And on the outside, Jan Lammers racing for Dan Gurney this year. Jan's home is Holland. In row number 11, the 21st and the 22nd fastest qualifiers, young Scott Brayton, the Michigander, in the Ron Hemmelgarn Spa Aerobics March, and Chip Ganassi moves over to the Machinist Union car. And the last row, the slowest qualifier of today's field, Randy Lanier, the Arciero Racing Team March, and added as a promoter's option, Jeff Brabham. This is a Cosworth, not the much talked about Brabham Honda that we expected to see in the race car. There is the starting grid for today's field. O Emerson me dizia ontem, a calibragem dos pneus. Como você só faz curva para um lado só, ou seja, aqui do lado esquerdo, o pneu dianteiro tem 40 libras e o pneu dianteiro da esquerda tem 25. São 15 libras de diferença de um pneu para o outro, porque você só faz o esforço de um lado. Então, como dizia o Emerson, quando eu venho na reta, eu venho com o volante quase que a 30 graus para poder andar em linha reta, para que vocês tenham uma ideia o que é a Fórmula Indy. Agora, ele faz isso tudo a 300 km por hora, né? Esse que é o detalhe. Vai sair o carro madrinha.
Os pilotos. Aí está a câmera colocada no carro de Alwanser Filho. A câmera num verdadeiro show colocada no carro de Alwanser Filho. E tem um detalhe, a turbulência que esses carros provocam, aqueles que estão atrás evidentemente sofrem muito, dizia Emerson. Vamos ver aqui o diretor da prova. Vai ficar com a bandeira verde na mão e amarela também. Vamos ver o que ele vai fazer. Não está valendo. Os carros mantêm as mesmas posições do grid de largada. O carro madrinha se mandou, hein? Se mandou o carro madrinha. Atenção para a largada. Vai valer. Emerson está na terceira fila do lado direito do seu vídeo. Atrás do amarelo. Vamos ver. Atenção. Valeu, valeu! Começa a temporada de Fórmula Indy. Emerson Fittipaldi atinge a quinta posição. Na quinta posição, o brasileiro Emerson Fittipaldi na volta de número... Aliás, na volta, iniciando a volta na curva de número 2. Mário Andretti se manda. Mário Andretti é o primeiro colocado. Emerson Fittipaldi dizia que quer se manter entre os primeiros 5 durante as primeiras 15 voltas. Pai e filho liderando. Pai e filho liderando a prova. Emerson em quinto lugar mantém a posição. O Cabrini vai prestar atenção com os brasileiros mais atrás, Boesel e Pupo. Vão se mantendo bem os 5 primeiros colocados. Você está vendo o Mário Andretti? Acho que vamos ter uma bandeira amarela já já, hein? Esse é o carro de número 71. Scott Brighton. Bandeira amarela, bandeira amarela. Bandeira amarela, os carros vão ter que manter as posições. Scott Brighton teve um problema. Vai pro box. Mantém-se as posições exatamente na terceira volta. Na terceira volta. Aí está o carro de Scott Brighton. Cabrini. O brasileiro Roberto Moreno está na 11ª posição, enquanto o Raul Boesel na 15ª. Os 3 primeiros colocados para os amigos do Show do Esporte. Andretti, depois de 3 voltas realizadas. A confirmação do Emerson na 5ª posição. A 4ª posição para Rick Mears. A 6ª posição para o carro de número 4 de Danny Sullivan. O carro de número 33 na 7ª posição de Tony Sniva. Subiu bastante Tony Sniva. Enquanto se mantém a bandeira amarela. E vão contando as voltas, hein? Vão contando as voltas. É claro que devagarinho. Enquanto a pista está sendo limpa. Você está com o show do esporte da Rede Bandeirantes. Bandeirantes, o canal da Copa. Agora com a bandeira amarela, volta tudo igual. E numa mostra do progresso, né, que os carros têm demonstrado na Fórmula Indy, 5 pilotos conseguiram quebrar o recorde da pista da última prova que foi realizada em outubro. Entre eles o brasileiro Emerson Fittipaldi. Vai valer! Tá valendo! Mário Andretti, olha o filho de Andretti. Vamos ver se Emerson se mantém na 5ª posição. Mário Andretti e Michael Andretti. Pai e filho, não tem colher de chá não. Carro amarelo do filho, vermelho do pai. E olha o filho tentando por dentro. Nesse circuito, dizia o Emerson, é loucura passar por fora, mas muita gente passa. É uma transmissão da Bandeirantes para você, o show do esporte mostrando a Fórmula Indy. A categoria mais rápida do mundo. Olha aí uma ultrapassagem. O Emerson está se mantendo em 5º lugar. Foi lá atrás. É o carro de número 33. É o carro de Tony Sniva. Tony Sniva vem realizando uma grande corrida. Eu dizia que ele largou em 14º, estava em 7º. O Emerson vai se desgarrando um pouco ali na 5ª posição. E o Tony Sniva
Vai partir para cima de Emerson Fittipaldi. Impressionante a corrida que faz Tony Sniva. Enquanto isso, o Mário Andretti é o primeiro, o segundo, Michael Andretti. O terceiro colocado é Kevin Coogan. Kevin Coogan já é o terceiro colocado do Grande Prêmio de Fênix, 200 milhas. Olha só o Michael. Como eles fazem a curva de um lado só. Eles prendem o capacete com um tirante do lado contrário, porque senão não dá para segurar a cabeça durante essa prova. É um negócio de maluco, realmente é uma coisa impressionante. Velocidade espantosa, desenvolvendo a dupla que está na frente, Andretti e Michael. Olha o Emerson. O Emerson ultrapassou também um retardatário. E agora tem muito tráfego, agora quero ver o que acontece. Emerson continua na quinta posição, olha os dois, olha por dentro. Mário Andretti, Michael Andretti andando atrás do pai e cutucando de uma forma extraordinária. O garoto exigindo do veterano Mário Andretti. Aumentou um pouco a diferença, quase que na reta oposta, se é que a gente pode dizer que tem uma reta oposta aí. Na curva 4. Bandeirantes, o canal da Copa. Ford Escort 86, o prazer de dirigir. Voltamos a Fênix. Mário Andretti liderando, já estamos na volta de número 16. Lidera Mário Andretti. Vamos lá, Cabrini. O pai tem 46 anos de idade, chegada de Mário Andretti, enquanto o filho tem 23 anos, é o mais jovem do circuito da Fórmula Indy, uma das maiores revelações do automobilismo americano dos últimos tempos. Vai mantendo a posição o brasileiro Emerson Fittipaldi. Na 17ª volta, veja ele no bolo. Passou por dentro o Emerson. Olha o bolo chegando na curva 1. Retardatários, o tráfego muito grande, se atrasou um pouco ali, Emerson, Michael Andretti também. Vão abrindo os 5 primeiros colocados. Michael Andretti. Teve um problema lá, já deveremos ter outra bandeira amarela pelo jeito, hein? Vai entrar o carro madrinha. Bandeira amarela. Bandeira amarela. Vamos conferir carro de número 18 à frente. Carro de número 18 à frente, Michael Andretti. Mário Andretti parou no box. Mário Andretti parou, Michael líder. Emerson, o quarto classificado. Segundo classificado, o carro de número 7 de Kevin Coogan. O terceiro colocado, Rick Mears. Mário Andretti vai voltar. Vamos ver quanto tempo ele perdeu no box. Volta Mário Andretti. Volta Mário Andretti. E voltou na bandeira amarela, hein? Tá aí o carro de Mário Andretti que você acompanha lá. Rodou à frente do Mário Andretti. Quase o carro de número 24 do Gary Venterhout. Quase Cabrini. Tira o Andretti da prova, hein? O Andretti que parou nos boxes para trocar os pneus. Bom, e agora é o seguinte, bandeira amarela na pista, classificação, primeiro Michael Andretti,
Segundo lugar para o carro de número 7 de Kevin Coogan. Terceiro, carro de número 1 de Rick Mears. Vai valer, começa tudo de novo. Michael. Emerson por dentro. Emerson tentava por dentro. Rick Mears. Há uma alteração, hein? Há uma alteração na classificação. Vamos ver. O Michael é o líder, isso está claro. Isso não tem erro. Primeiro. Tem-se a impressão que Emerson Fittipaldi mantém a terceira posição. Parece que Emerson é o terceiro colocado. Vamos à confirmação. 24ª volta. Computador mostrando o Michael Andretti. Esse é Coogan. É o primeiro. É o segundo. Kevin Coogan é o segundo. Michael Andretti é o primeiro. Emerson, o quarto colocado. Tá dando o líder, mas não é. Mas não é o líder. Não é o líder. A televisão errou. Dificilmente o americano erra, mas errou. O líder é Mario Andretti. Pelo computador, pelo tempo oficial. Vamos aguardar. When you look at the whole picture, we have a fantastic engineering staff, and when I come in and I have a problem, it seems like there's nothing that we can't solve in time. You know, it doesn't take that long either, which is nice. So I think we have a really good shot. A lot of the veteran observers of Indianapolis car racing are saying that all of the turmoil, what there was, is now behind Kevin Coogan, and Kevin Coogan may be set on the verge of stardom, Derek. Every lap he did here, he has an unusual line coming off. He really does, yeah. But he was always very, very fast, right from the first opening day. As Michael continues to lead this race, there is Johnny Rutherford. We've told you a couple times he is up in the top 10, and the oval track veteran who has won so many races here at Phoenix is on the racetrack battling with Bobby Rahal. Now Rahal is right behind him in a red number 3. Running in front of them right now is another one of the cars a lap down, but Rutherford was having he was being shaken at by Bobby Rahal. Bobby Rahal went down the front stretch with a closed, clenched fist and shaking at Johnny. The problem with starting so far back is exactly what Bobby now is experiencing, because usually Rahal has a slow start to the season. Now watch the exchange here between the two of them in the cockpit, the social exchange. By the way, they're with Randy Lanier right now. There is Rahal underneath Johnny Rutherford, and Johnny Rutherford returning the gesture not once but maybe 4 or 5 times as they go down the long back stretch and through the dog leg. Definitely a little bit of a dogfight here between Rutherford and Rahal. But Rahal is in the midst of a battle because he wasn't able to get the car up in the front as he was able to do towards the end of last season. Well, that's an interesting story as we continue to watch Johnny Rutherford. Bobby Rahal, they've had such a slow start each of the last 2 years, and of course if they could finish the season, or rather start the season as they have finished it each of the last 2 years, they would have been champ hands down, and it's so important to them to do well in the early part of the season, but it hasn't really quite worked out that way yet here at Phoenix. It amazes me how teams can lose their way with just very small adjustments, but Rahal just is not able to just pull it off. Coogan is moving in on Michael Andretti. There they are in heavy traffic going around Jose Garza. Kevin tries a high side. He clips Jose. There's a spin on the backstretch. Coogan is on the binders trying to avoid. I think he missed. Impressionante. E como dizia o Emerson, você não dá para parar e brecar de frente porque é um negócio seríssimo. Quase para o grande prêmio. O Michael Andretti foi pro box. O Michael Andretti foi pro box e esse carro que quase provocou foi do José Garza. Tá aí, José Garza. Olha o Michael trocando de pneu. Bandeira amarela na pista. Bandeira amarela na pista. Mas Emerson sobe uma posição, eu acho. Eu tenho a impressão que o Emerson foi para sim. Foi para a terceira posição. O Emerson vai para a terceira. Olha só a repetição, o Michael Andretti. O Mike foi perdendo ali terreno.
E depois, o nosso amigo do 55, José Garza. Olha lá. Rodou, quase pegou o Michael Andretti. E quase provoca um salseiro do tamanho de um bonde aqui. Realmente confirmado, o Emerson é o terceiro colocado. Of the cars going just a little bit too fast and not enough room. And as we are getting ready to go to a commercial here, I can tell you that A.J. Foyt has also limped into the pit area on 3 wheels. A.J. came in for a pit stop and a tire change, and the right front wheel came off. He's back in the pits. It's been reassembled. We have not seen Kevin Kogan come into the pits yet, and certainly it is time. You would think that the crew would want to look at that car after that incident in turn number 3. But Kogan remains out. We're going to commercial, and then we'll be back.